Bonjour, tout le mundo! Essa semana o nosso Olhar Compartilhado vai falar para vocês sobre o poder de compra no país em que vivemos, ou seja, o custo de vida, né? Como que é o custo de vida aqui na França. Aqui na França é um país, ele é considerado um país caro para se viver. Dentro do ranking mundial, ele deve estar em torno de 14º, 15º, depende muito do ranking. E tem ranking que é, por exemplo, da Merce, acho que ela está em 47, a cidade de Paris, por exemplo, ele não fala no país da França. Por quê? Porque as capitais geralmente são mais caras, como viver em São Paulo, por exemplo. Outras cidades acabam tendo um custo-benefício melhor para se viver. Eu vou falar para vocês, vou dar uma referência para vocês de Paris, porque quando a gente pensa na França, a gente pensa rapidamente em Paris. O custo de vida é alto. Porém, o que acontece? Nós temos um salário mínimo agora em 2020, que o salário mínimo bruto, ele deve estar, acho que é 1.540, 1.539 alguma coisa, euros, tá? Mas, lembrando, gente, não faça conta, não vejam quanto que tá valendo o euro no Brasil e faça conta em real, porque eu tô falando da nossa vida aqui, que é diferente da vida de quem ganha em real. O que acontece muito? As pessoas pensam assim, puxa, eles são ricos, né? Estão morando na França, estão morando fora do país, seja em qualquer outro país, estão ganhando em euro, o euro está valendo, sei lá, R$ 6, e aí eles estão fazendo dinheiro. E não é bem assim, não é bem assim mesmo, né? Bem diferente disso, que é o que você pensa, né? Que é o que a maioria das pessoas pensam. O meu pai, por exemplo, quando ele veio para cá, ele ficou encantado. Ele falou, não, vou trabalhar aqui e vou ficar rico. Só que a pessoa esquece que ela tem que morar, ela tem que pagar os impostos, ela tem que pagar a alimentação, o vestimento, a saúde. Então, vamos lá, retornando ao assunto. O salário mínimo bruto está em torno de 1.539 alguma coisa. Com os descontos, né, net, que eles falam aqui, o líquido está em torno de 1.200 euros, 1.201, alguma coisa desse tipo. O que acontece? A diferença é que muitas pessoas, pelo que eu saiba, que são assalariadas no salário mínimo, acabam ganhando um pouco mais da empresa, né? E com esse salário elas conseguem viver. É a diferença que existe entre o Brasil e a França. Lógico, eu estou falando de uma pessoa, não estou falando de uma família com 4 filhos, 3 filhos, 2 filhos. Se for um casal, por exemplo, que os dois trabalham e ganham o salário mínimo, é muito bom também. Por quê? Porque na França tem muitas ajudas de custos, né? Os impostos são super altos, porém você tem um retorno desses impostos que vem em escolas públicas, então praticamente você não precisa pagar escola. Se você mora em um bom bairro, você não se preocupa realmente com as escolas. Se você precisa colocar seu filho numa escola particular, dependendo da escola particular, ela não é um absurdo como é o custo no Brasil. Você consegue ter um bom preço. E várias outras coisas que o seu filho ou que você pode beneficiar aqui na França, como fazer uma natação, como entrar num conservatório e fazer dança, música, você paga por tranche. O que é a tranche? São categorias de salários. Você tem que comprovar quanto que você ganha e aí você vai pagar proporcional ao seu salário. Ou seja, se você ganha pouco, você vai pagar muito pouco. Se você ganha muito, você vai pagar o justo, né? A cota máxima que eles têm. E isso significa o quê? Que dá direito a todos terem o mesmo benefício e frequentar o mesmo local, né? Então, nesse ponto é muito bom. Um outro parâmetro que eu posso dar para vocês, assim, de comparação, né? Preços de aluguéis, por exemplo, de apartamentos em Paris, né? No centro de Paris, não afastado, né? Na cidade de Paris, dentro da cidade de Paris. Lembrando que Paris, em 10 quilômetros, você já está fora de Paris. Um apartamento de um dormitório, por exemplo, pequeno, você vai gastar em média aí de 1.200 a 1.500 euros por mês de aluguel, né? Então, com isso, vocês já conseguem ter uma noção do valor do salário mínimo e o preço para morar em Paris. Sendo que, geralmente, quando você vai alugar, eles pedem a norma, né, para avaliar aí, para você poder ter o direito de aluguel, é 30% do seu salário, ou seja, você precisa ganhar 3 vezes mais o valor do seu aluguel para poder estar dentro da concorrência de conseguir o imóvel para morar. Esse valor
de aluguel que eu dei para vocês, né? Por exemplo, de um exemplo de um dormitório que é pequeno, um apartamento pequeno, não pensem que é um apartamento loft grande, dentro do valor do aluguel, de 1.200 a 1.500 euros, você também tem a charge, que são a água, a luz, o aquecedor, né? O gás, e o condomínio, né? Então você tem que colocar um X a mais aí que você vai pagar todo mês, que é as despesas fixas aí, que às vezes vem dentro do condomínio e às vezes não. Eu dei um exemplo de valor de aluguel de um apartamento, de um dormitório em Paris, e fora de Paris, né, em outras cidades da França, a média de um aluguel é em torno de 700 euros por aí, né, de um apartamento, de um dormitório dentro da cidade. Você pode achar por mais, pode achar por menos. O seu custo também depende muito de onde você vai morar e como é a sua qualidade de vida, como que é seu estilo de vida, né? Então, transporte, se você mora longe do trabalho, você vai gastar mais com transporte, para vocês terem uma noção. Em Paris, por exemplo, um forfait, que eles chamam, é uma carta, por mês, que você pode andar toda a zona, porque Paris é por zona. Então, de repente, se você mora próximo do seu trabalho e você está dentro da zona 1, você vai pagar menos. Mas eu vou dar um geral, né? Vamos supor que você trabalha em Paris e mora fora e você tem que se deslocar aí com os transportes que eles chamam por zona. Você vai pagar por mês em média de 75 euros a manutenção dessa carta, que vai te dar direito ao transporte de ir e vir, né? E eu não sei nem se ela conta os RR, que a RR é como se fosse o nosso trem em São Paulo que leva para a periferia. Médicos, né? Consultas. Aqui na França, a partir do momento que você paga seus impostos e que você consegue toda a sua documentação, você tem uma carta, e essa carta você vai nas consultas médicas, você a usa, você paga a consulta e depois você é reembolsado. Esse reembolso chega a 70% a 100%, né? Depende muito da zona do médico. Então, por exemplo, um médico generalista, que aqui todo mundo tem que ter um médico generalista da família, ele custa em torno de 25 euros a consulta. O reembolso que o governo te dá cada vez que você vai num médico é de 12,50, se não me engano. Então, resumindo, acho que você paga 12 euros a consulta médica de um generalista. Agora, se você for num angiologista, se você for num homeopata, se você for em outros médicos, você vai pagar em média de 70 euros a consulta. Mesmo quem vai em médicos pediatras, também em torno de 70 euros a consulta. E aí tem a parte que o governo reembolsa, e aí depende muito da zona do seu médico. Também tem a mutuelle, que eles chamam, que é como se fosse um convênio. Você também pode ter um convênio médico, que junto com essa carta do governo vai te reembolsar mais ainda o valor gasto. Uma parte boa é que quando você vai ao médico e você ganha uma receita, né, para comprar medicamentos, a maioria das vezes, tanto é que a primeira vez que eu fui eu fiquei surpresa, falei, gente, me senti assim, feliz, né, super feliz de pagar uns impostos que eu acho super caros aqui, porque eu fui à farmácia, apresentei a receita médica, eles pegaram a minha carta do governo e eu não paguei nada. E é assim, então quando você vai a um médico, ele te dá umas receitas médicas, dependendo de todos os medicamentos, a maioria deles já colocam medicamentos que o governo cobre, você não paga nada. Então, quer dizer, isso já ajuda muito, né, no custo de vida da pessoa aqui. O serviço de telefonia aqui é barato em comparação ao Brasil, os benefícios que você tem e as formas de pacote é muito mais em conta que o Brasil. O cinema, aqui, uma entrada de cinema para um adulto está em torno de 13 euros, 13,50 €. Sem contar que aqui na França, todos os lugares, praticamente, se você está procurando emprego, você tem um preço diferente. Se você é de família nombrosa, que tem 3, 4 filhos, você também tem um outro desconto. Então, assim, resumindo para vocês, a França, por mais que seja um país caro para se viver, você tem muita ajuda do governo, você tem muitos benefícios. Então, o seu salário mínimo vai te permitir, você vai ter que contar com ele para poder comer, para poder morar, para poder se vestir, né? Mas você vai poder viver também, porque você consegue frequentar uma piscina, você consegue
ir a museus, porque tem muitos museus que são gratuitos uma vez por mês ou em determinados períodos. Se você procura emprego, então assim, você tem vários benefícios em que você consegue aproveitar a qualidade de vida, né? Se você, é como eu falo, depende muito de como você vive, né? Se você não vai muito em restaurantes, se você aproveita para fazer piquenique, se você aproveita o ar livre, a França te beneficia muito em tudo isso, tá bom? Espero que tenham gostado. Esse é um pequeno resumo para vocês terem uma noção aí do custo de vida no meu país, onde eu vivo agora, e até o próximo post do nosso Olhar Compartilhado. Ah, e não esqueça, se vocês querem saber também dos outros países qual é o custo de vida, porque isso é muito interessante saber, vejam aqui embaixo, que eu vou deixar a listinha de todos os países e essas brasileiras maravilhosas que estão aí contribuindo no nosso projeto, Nosso Olhar Compartilhado.